Cada vez mais caminhamos para uma realidade que, sem percebermos, é comum a todos. O século XXI oferece um banquete de oportunidades para que a dependência do outro seja extinta. O individualismo contemporâneo é esta característica recorrente em dias atuais. O sociólogo Zygmunt Bauman relata que este comportamento é uma tendência dos seres humanos a enfraquecerem os laços afetivos. Mas será que esta tendência serve para todos? Bom, a gente tem dois pensamentos que são ao mesmo tempo paralelos e se encontram nesse sentido. O primeiro é que muito se fala de uma sociedade que é individualista, que as pessoas vivem em função da satisfação das suas próprias necessidades, sem uma preocupação com o outro, com um trabalho voluntário. Isso é notório, tem muitos autores que discutem, tem muitas pessoas que refletem sobre isso. Agora, por outro lado, parece existir uma tendência de que essa ideia do individualismo seja superada por uma preocupação social. Essa ideia do voluntariado, né, da iniciativa individual, de você dedicar o seu tempo, as suas horas a alguém, é uma ideia que não é recente, né, que muitas pessoas ao longo dos séculos anteriores já se envolviam com isso, mas parece ser recente uma tentativa de sistematizar, inclusive de entender isso do ponto de vista científico. Então, na psicologia, várias das psicologias, das teorias científicas dentro da psicologia, porque a psicologia não é uma só, né? Ela trabalha com uma série de arcabouços teóricos e ideias muitas vezes completamente divergentes, vem procurando entender. E se a gente pudesse sintetizar o que essas pesquisas registram, é que é comprovado o bem-estar que isso promove, a satisfação que as pessoas encontram em se dedicar a alguém, muitas vezes com redução de doenças. Tem pesquisas que demonstram isso, pessoas que eram depressivas e que, ao entrarem em contato com um projeto social, uma causa social, uma doação a alguém, essa doença reverte, a depressão minimaliza. Não estou dizendo com isso que cura a depressão, estou dizendo que o fato de você envolver-se com outras pessoas e perceber que, às vezes, o seu problema que parece tão grande não é tão grande assim, quando você compara, né, com a realidade de outras pessoas, faz um bem danado. Então, aquilo de ficar, às vezes, achando que você é a pior pessoa do mundo, que você não tem valor, que ninguém gosta de você, quando você vai fazer um trabalho e você vê o feedback desse trabalho, no olhar daquele a quem você atende, das pessoas que conversam, isso faz com que o indivíduo se sinta melhor, mais feliz e muda tudo, né? Muda tudo em todos os sentidos, no social, no familiar, na questão da saúde, da longevidade. Tem pesquisas que mostram que pessoas que se relacionam com grupos sociais mais satisfatórios, né, de encontrarem assim, a valorização pessoal, que é isso que a gente está dizendo, vivem mais. No programa Essa é a Diferença de hoje, vamos conhecer pessoas que se preocupam com o próximo e fazem a diferença. Fazer o bem é uma atitude de poucos, mas ainda existem pessoas que doam seu tempo para ajudar o próximo. E hoje a gente está no Instituto Luiz Braille, que funciona em Vitória há 60 anos, para conversar com esses voluntários e com os frequentadores da instituição. Eu, há 29 anos atrás, eu perdi a visão, né? E vi falar do Instituto Braille, vim para cá, morei dentro do Instituto Braille por 11 anos. Estudei, aprendi, tudo que eu aprendi foi aqui dentro e hoje eu estou aí prestando serviço para a instituição. A função do Instituto Braille é integrar a pessoa com deficiência à sociedade, a inclusão, né? Preparar essa pessoa com deficiência para o mercado de trabalho ou até mesmo para suas atividades diárias, né? Porque hoje o Instituto Braille, a preocupação dele é na informática, alfabetização Braille, o paradesporto, a AVD, que é a atividade diária da pessoa com deficiência, que é a pessoa aprender como dobrar uma roupa, fazer uma comida em casa, o deficiente ele ser independente. O Instituto ele faz um trabalho que hoje deveria ser feito por algumas instituições governamentais. Só que se nós dependemos das instituições governamentais, a pessoa com deficiência ela não vai ter uma inclusão no mercado de trabalho, porque é muito fraco o trabalho.
O governamental é muito complicado. O Instituto Braille ele é uma instituição filantrópica, ela não visa lucros, ela visa assistência e a integração da pessoa com deficiência. Se não fossem os voluntários que estejam aqui do dia a dia, ou aquele voluntário que vem uma vez ou duas vezes por semana, se não fossem essas pessoas, o Instituto Braille hoje já estaria com as suas portas fechadas. Entre as atividades oferecidas pelo Instituto está a alfabetização em Braille, que é essencial para a independência do deficiente visual. Como eu já trabalhei aqui no Instituto, né, como funcionária, e depois eu fui para o Rio Grande do Sul e estou voltando, e vi a necessidade, né, de pessoas procurando o Instituto e não ter esse atendimento, porque o Instituto não tem, no momento, condições de pagar, né, um profissional. Aí, como é um trabalho que eu sei fazer, eu gosto, e pelo fato de eu ter deficiência visual, é importante eu estar convivendo com meus pares, né? Essa convivência para mim me faz bem. Então, por que não ajudá-lo, né? Aí eu vi e me coloquei à disposição para fazer esse trabalho uma vez na semana. No meu caso, eu estou falando no meu caso pessoal, eu consigo fazer esse tipo de trabalho porque eu tenho um emprego. Agora, para fazer esse tipo de trabalho, tem pessoas que têm que ter uma renda, né, para sobreviver, para poder disponibilizar esse tempo. E muitas vezes as pessoas não têm esse tempo disponível, né? Então acaba, e por não ter contato, né, também aí acaba achando assim, que o outro não está precisando. Às vezes tem vontade, mas não tem iniciativa, porque não adianta só as pessoas terem vontade, as pessoas têm que ter iniciativa. Eu mesmo não posso pagar, né, uma aula para mim estudar. Como que tem a professora voluntária, para mim é suficiente me estudar, né? Então é boa. Atualmente, o Instituto ensina informática aos seus usuários com a ajuda do Tiago, que também é deficiente visual e trabalha como voluntário no local. Essa atividade começou, na verdade, não foi nem aqui. Foi há 15 anos atrás, quando eu entrei num curso semelhante a esse no interior do estado do Rio. Hoje, eu faço um curso na UFRJ de multiplicador desse trabalho e tenho que exercer minha função e estou por aqui dando aula até mesmo para a carga horária do curso e para a minha formação. E o maior interesse meu não é nem isso, é que outras pessoas tenham essa possibilidade de chegar algum dia a ter alguma coisa na vida através da informática. E você mostra aos próprios deficientes visuais que aqui frequentam que a pessoa tem a possibilidade do aprender e basta a pessoa querer e ter força de vontade. A sociedade é carente de amor, é carente de carinho, é carente de tudo. É carente de pessoas que queiram, que tenham essa força de vontade, que é de fazer o bem e de levar ao próximo aquilo que ela tem. É essa a minha intenção, é esse o meu interesse. E agora a gente vai conhecer a história da Graça, que criou um laço muito especial com ex-internos do Instituto Braille. Quando a idade chegou, os irmãos Marlene e Maurício, que nasceram com deficiência visual, foram morar no Instituto Luiz Braille. Com a crise financeira da instituição, os internos tiveram que ir embora e os irmãos ficaram sem saber para onde ir. Foi nesse momento que apareceu a voluntária Graça Helena, que acolheu Marlene e Maurício. Bem, o Instituto Braille entrou na minha vida a partir de uma amizade que eu tenho com o Luiz, que era presidente do Braille. Na época ele era um voluntário, fazia barbas, cortava cabelo e eu fui para lá. E a gente fazia outras campanhas em outros lugares. Hospital Pedro Fontes, pessoal com hanseníase, Hospital Infantil no Natal e o Instituto Braille,
que ele tem uma amizade lá de mais de 30 anos, com vários membros de lá. A Marlene e o Maurício são os mais antigos de lá. E teve uns 5 anos atrás, o Instituto estava com dificuldade, precisava tirar os 7 internos. E aí foi que eu fiquei mais à vontade de ajudar. E aí marcamos uma reunião e conseguimos alguns amigos para poder abrir a Associação dos Amigos do Braille. E eu fiquei sendo uma das tesoureiras de lá. Nisso se passaram 2 anos, continuamos correndo atrás para abrir o Braille para não fechar. E continuei trabalhando lá, onde Marlene e Maurício já não podiam mais morar lá. E agora tem 1 ano e pouco que o Marlene e Maurício estão aqui. E eles estão doidos para voltar às atividades no Braille. Então são muitos anos que a gente vem juntinhos fazendo as coisas para ajudar. A gente tomou essa atitude de trazer eles para cá, porque eles já ficavam comigo esses 4 anos, já ficavam comigo final de semana, durante a semana quando tinha médicos. E eles procuraram ver a família, um local para eles ficarem, os 2, né? Então, acharam no leprosário, acharam no asilo de velhos, em Cariacica, mas iam separar os 2 irmãos. E a Marlene não gosta de asilo, ficava muito depressiva, chorosa, e aí nós resolvemos nos unir. Como eles já vinham para cá, eles começaram a ficando, e aí trouxemos de vez as coisas deles assim, rapidinho. Ficaram no meu quarto de casal e a gente ficava juntinhas. Tinha a dona Maura também, que era uma pessoa que precisava de muita ajuda, porque ficou na cadeira de roda. E a Marlene e o Maurício agora já se adaptaram aqui, já usam o centro de saúde daqui, já usam o centro de convivência da terceira idade aqui do bairro, que é na rua da frente da minha casa. Tem a igreja São Francisco de Assis, onde eles 2 frequentam também comigo. Nós vamos também lá no bairro de Fátima, no santuário de bairro de Fátima. Se os 2 tiverem de ir para o Braille, vai fazer falta para o meu coração, porque os 2 já fazem parte do meu dia a dia. Eu acordo de manhã, a gente já toma um café juntos e tem o padre Marcelo logo em seguida. Então, eles me ajudam muito a rezar pelos meus filhos, pelos filhos das amigas, pelos alguns amigos que estejam passando dificuldade, pelo Instituto Braille. Meio-dia também a nossa refeição juntos e vamos embora juntinhos sair para fazer minhas coisas. Às vezes eu tenho de atender um cliente, aí Marlene e Maurício, não tem problema de levar vocês, eles vão juntos. Então, eles participam muito da minha vida. Foi difícil falar assim, em todos os aspectos ela nos trata bem. Quando ela sai fora com a gente, tudo sai com a gente. Igual nós fomos no Chorinho hoje, fomos na missa, de lá fomos no Chorinho, depois fomos almoçar, depois aí lá se ligaram que estava vindo para cá. Assim, tudo que ela pode fazer para a gente, ela faz. Ela disse que para ela é o maior prazer nós estávamos com ela, que ela vive assim muito sozinha, né? Filho dela sai, estuda e tudo, às vezes viaja, né? Então ela fica satisfeita, né, Marlene? Eu tento fazer da vida deles a mesma coisa que eles fazem com a minha, né? Um pouco de felicidade todo dia, a gente não acorda, a gente acorda já rindo com o outro. Vamos com a repórter Amanda Silveira ao Emóis conhecer a história de quem doa o tempo para fazer o bem. O tempo livre sempre foi almejado e ainda permanece como projeto de vida de várias pessoas. Sendo uma raridade, a falta dele é a desculpa mais comum para não realizar algo. Para alguns, o tempo pode significar lucro. Para outros, o tempo pode ser algo muito mais valioso, como a vida. Existem pessoas que se preocupam com a necessidade de outras pessoas. E encontrar um tempo livre na agenda não é um obstáculo. Como é o caso do voluntário Paulo Avernaz, que sempre encontra um tempo para ajudar outras pessoas de uma forma bem especial, doando sangue. Até hoje, o sangue não pode ser fabricado ou substituído por qualquer medicamento.
A única forma de suprir esta necessidade é doando. A Organização Mundial de Saúde afirma que de cada 5 pessoas, uma vai precisar de sangue um dia. A importância de se doar sangue é porque quando ocorrem acidentes, pessoas perdem sangue e a gente precisa de que seja reposto esse estoque de sangue dos hospitais. Não só os acidentes de trânsito, principalmente, que tem aumentado bastante, mas também quando vão ser realizadas cirurgias eletivas, que a gente chama, marcadas. Geralmente os hospitais pedem reposição desse sangue que pode ser ou não utilizado durante as cirurgias. E pessoas que estão em estado grave, em UTI, geralmente têm quadro anêmico e precisam também de reposição de sangue. Plaqueta é a parte do sangue responsável pela coagulação. Tá? E medula é a parte do sangue responsável por fabricar todas as outras células do sangue, é a fábrica do sangue. Cada bolsa de sangue é fracionada em componentes. Tem as hemácias, as plaquetas e o plasma. Então, com esses componentes todos, a gente consegue ajudar até 3 pessoas, dependendo do que elas estão precisando. Primeiramente, tem que ser uma pessoa saudável. Segundo, tem que estar entre 16 e 59 anos a primeira doação. Se até os 59 anos se realizou a primeira doação, pode doar até os 69. Tá? E entre os 16 e 17 anos, precisa de autorização dos pais para poder doar. Tem que vir um responsável, trazer o documento oficial desse responsável, preencher uma fichinha para poder anexar a ficha de triagem clínica. Tem que trazer um documento oficial com foto, todo mundo que for doar, senão não pode fazer o cadastro. E pesar mais de 50 quilos e ter boa condição de saúde, pressão boa. Para doar, basta ir até o Hemóis, localizado em Vitória, na Avenida Marechal Campos, e retirar uma senha para ser atendido. Assim que é chamado, o voluntário é cadastrado com base na apresentação de documento oficial de identificação com foto. O próximo passo é a pré-triagem, onde são checados o peso, a temperatura do corpo e a pressão. Também nesta etapa é realizado o teste de anemia, que mede a taxa de hemoglobina e hematócrito. Enquanto a enfermeira faz o registro dos dados coletados, Paulo espera para continuar o processo. O maior tempo de espera é a parte de cadastro e de registro de dados, que não passa de 15 minutos. Paulo, doador há mais de 30 anos, conhece bem este procedimento e não vê dificuldades em doar sangue. Eu acho que há um mito com relação a isso. Não vejo dificuldade alguma em tirar um sangue. Às vezes as pessoas fazem um exame de sangue e têm medo de doar. Para mim é praticamente a mesma coisa. Não encaro assim como algo difícil, dolorido. Para mim é tranquilo, não tem dificuldade nenhuma com relação a isso. Eu acho que a partir do momento que as pessoas se dispõem, se interessam a ajudar o próximo, elas vão ter uma disponibilidade, elas vão ter uma condição de arrumar um tempo para poder fazer esse ato de ajuda e amor ao próximo. O tempo de espera é curto e não demorou muito para o Paulo ser chamado. Agora é o momento da triagem. O voluntário vai passar por uma entrevista para saber se existem condições de efetuar a doação. A média de pessoas são 80 pessoas por dia, mas o ideal seriam 120 por dia. E a gente tem capacidade de atender até 180 doadores por dia. Na verdade, nem todas as pessoas que vêm para doar realmente conseguem doar, porque passa por uma triagem, tanto triagem hematológica para ver se tem anemia ou não, como é que está a pressão, aferição dos sinais vitais e pela triagem clínica, que é a entrevista individual. Esta é a última etapa. Enquanto os dados são armazenados, ele se prepara para fazer a doação. Por ter experiência no assunto, Paulo sabe que esta doação vale muito. O sangue que sai da veia vai direto para uma bolsa. Após a doação, este sangue é separado em diferentes componentes, como plaquetas, plasmas, entre outros. E esta doação poderá ajudar mais de um paciente. Para Paulo, este ato de amor não tem preço. Em menos de 1 hora, o Paulo já fez a doação e agora está fazendo um lanche para repor as energias e voltar para a rotina. E falando em dia a dia, a repórter Bruna Miranda foi até a CACE para trazer um pouco da história das pessoas que ajudam crianças e adolescentes. Um lindo lugar onde os sonhos podem voltar a existir.
onde o amor, esperança e alegria se encontram. Aqui vivem fadas, princesas, super-heróis, que aprenderam muito cedo o valor da vida. Um palácio onde a superação reina. Assim é a CACE, Associação Capixaba contra o Câncer Infantil, uma instituição que oferece apoio a crianças e adolescentes que fazem tratamento no hospital infantil. O suporte às famílias é um dos principais objetivos. Porque muitas crianças elas vêm do interior, não têm onde ficar. E para além do alojamento, da hospedagem, a gente oferece outras coisas. Suporte social, a gente oferece vale transporte para aquelas famílias que não têm como pagar, que são da Grande Vitória. A gente tem algumas ações que a gente desenvolve no sentido de minimizar os impactos, né, que o diagnóstico de câncer causa na família. Na verdade, a CACE é uma mãe, né, para todos nós que precisamos dela, porque ela é igual eu, sou de Guarapari, não é tão longe, mas ampara crianças, pacientes da Bahia, norte do estado. Então, já imagina a pessoa vier para fazer o tratamento e não tem onde ficar, não tem família, nem parente, né? E a CACE não, ela dá esse trabalho, não só para deixar a gente aqui dormir, comer, não. Eles trabalham, tem a escolinha, que a criança, para não perder de ano, né, que fica afastada da escola, o período de tratamento, aí tem as professoras que vêm dar aula aqui, aí tem os voluntários que vêm para a brinquedoteca, proporcionar um momento de lazer com as crianças, igual agora as crianças estavam fazendo teatro. Então ocupa um pouco a mente da criança também, para poder não ficar só focada naquilo, né? Tratamento. Na minha vida, na vida do meu filho, a CACE representa tudo. A CACE para mim é como se fosse minha segunda casa. Eu fico mais aqui do que em casa. Aqui eu já fiz muitos amigos e eu considero eles como meus irmãos. Meus amigos, a maioria estão aqui. Aqui eu aprendi a ler e escrever. E eu não me sinto excluído das atividades. Porque muitas vezes na nossa casa, a gente não pode fazer coisas que a gente se sente excluído. Tipo jogar bola, correr, brincar de videogame. Assim, aqui então a gente tem tudo que a gente precisa para se cuidar e para ajudar os outros amigos. Eu tenho aula de inglês, tenho a fisioterapia. Eu aprendi muita coisa aqui. Tem como a gente dividir o quarto com outras crianças, ficar conversando. Aqui então é a minha casa. Meus amigos, tudo estão aqui. E você gosta daqui? Gosto muito. Da escola, da brinquedoteca, da fisioterapia, do lanche gostoso. Dos voluntários? Também. O que eu mais gosto é os voluntários e os quartos que a gente pode dormir. Você e seus amigos e sua mãe. Então, assim, é muito bom pra gente. A instituição se mantém graças a doações e ao apoio de voluntários. Uma rede de solidariedade mantida por pessoas que se preocupam com o próximo. A gente não consegue pensar uma associação de amparo à criança, né, uma organização não governamental, sem a presença dos voluntários. Aqui na CACE, a gente tem um núcleo de voluntariado, a gente tem mais de 100 voluntários. Para se tornar um voluntário, ele passa por tratamento, ele se ambienta aqui na CACE, ele precisa conhecer um pouquinho da questão do câncer, né, identificar qual é a área que ele está mais apto para trabalhar. E eles fazem parte aqui conosco, né, desse trabalho, nos eventos, na brinquedoteca, no Convivendo com Arte. Então, assim, pelo menos 2 vezes por ano a gente faz um treinamento. No nosso site tem um link que diz que se você quer ser voluntário, você pode se inscrever por ali, a gente vai fazer o contato, né? Vai estar marcando esse treinamento para a pessoa vir e se capacitar, né? Porque muitas vezes a pessoa fica sensibilizada com a causa, mas às vezes ela não tem assim emocionalmente, né, forças para lidar com essas questões. Então, assim, a gente precisa estar falando como que é a dinâmica da casa, como que o trabalho é desenvolvido. Então, ela precisa passar pelo treinamento. Este é o caso da Brenda, que aproveitou o tempo disponível para ser voluntária na CACE. Uma vez por semana, durante 2 horas, ela se dedica ao trabalho na brinquedoteca. Ser voluntário é contribuir com o próximo.
Eu acho que é uma forma de contribuir com o próximo e de contribuir com a gente mesmo, né? Assim, é uma troca, né? Eu não venho aqui por motivo nenhum, assim, eu venho realmente porque eu gosto das crianças, é uma forma de eu aprender, de contribuir com elas, e elas têm muito mais a me ensinar do que eu a elas, com certeza. Eu acho que é uma troca, acho que ser voluntário é estar disposto a fazer uma troca com o outro. Estou aposentado, então eu acho assim, a gente aposentado tem que preencher o tempo com alguma coisa, de preferência em favor do próximo, né? Se voluntário é se doar ao próximo, porque eu acho que a vida tem que ser uma troca, né? Cada voluntário tem um motivo especial para contribuir. Sandra perdeu o pai em decorrência do câncer e decidiu ajudar as crianças que passam pela mesma situação. Tive experiência com a doença, vivendo com um familiar, e eu sendo psicopedagoga, eu acho que assim, o que eu trabalhei dentro de escola, dentro de secretaria, eu poderia colaborar também em termos de aprendizagem. Mas foi mais assim, uma interação de afetividade. Ser voluntária é uma doação, é muito gostoso, é muito gratificante e você se sai muito bem daqui. E aqui não é um local triste, apesar de a gente saber da doença, todas as consequências, mas você não sai triste daqui. Pelo contrário, eu acho que a energia que é dentro do ambiente, como a gente é acolhida pelos funcionários e o trabalho, você ganha ser voluntário. É gratificante para a gente que é voluntário. O teatro é a arte que leva todos a sonhar e acreditar que podemos ser o que quisermos. Esse é o trabalho da voluntária Virgínia, no projeto Teatro Acácia, que desenvolve o lado criativo e sonhador das crianças. O projeto Teatro Acácia tem o objetivo de trabalhar teatro como arte-terapia, trabalhando o teatro, ajudando nesse momento que as crianças, adolescentes e jovens estão vivendo de tratamento, de terapia, para ser um momento em que o lúdico auxilia como um fator terápico e tem sido muito bom, muito produtivo, tanto para as crianças e jovens como para mim também. Tem sido o trabalho de voluntário, acho que é sempre muito gratificante, né? Não tem preço que pague. E quando eu idealizei esse projeto, eu queria não somente trabalhar teatro como uma forma de arte, como entretenimento, mas eu queria como algo que fizesse diferença na vida de alguém. E daí surgiu esse projeto. A gente vai trabalhar com fantoches que vai ter a identificação com as crianças. Geralmente a criança vê uma história e fala: eu quero ser a princesa, eu quero ser o príncipe, eu quero ser o herói. E nem sempre tem personagens parecidos com a criança naquele momento em que ela está vivendo. Então a gente pediu para confeccionar fantoches com menininho, menininha sem o cabelo, ou criança na cadeira de roda, nessas várias situações, para ter uma identificação, para falar: não sou só eu que estou passando por isso, né? Então eu creio que vai ajudar bastante também nesse processo de entender o momento, de passar melhor por isso, né? E entrar nessa coisa lúdica do teatro, da arte, que é uma grande terapia também. Além do trabalho voluntário, existem outras formas de ajudar a instituição, através de ajuda financeiras ou de serviços e até mesmo doando cabelo. As amigas Ingrid e Diana resolveram cortar os cabelos e doar para a confecção de perucas, que vão chegar às crianças e adolescentes da Acácia. Essa foi a forma encontrada por elas de contribuir para o bem de outra pessoa. Eu resolvi ajudar porque eu gosto muito de criança e também, assim, eu tenho tanto cabelo, eu fico impondo no lugar deles, que não tenho, eu ia ficar muito triste se eu não tivesse, ia gostar muito se alguém me desse um pouquinho. Então por que eu não posso doar um pouquinho de mim para eles, sendo que é o que eu posso fazer, entendeu? Para ajudar. Eu resolvi cortar o cabelo porque eu acho que às vezes a gente não tem como ajudar muito as crianças, às vezes por falta de tempo e às vezes é uma coisa pequena que pode fazer o dia delas mais feliz. Elas são crianças, elas não têm que entender porque elas não têm. Acho que é uma questão de você abrir mão de sua vaidade e fazer o bem a uma criança que precisa bem mais que você. Diz respeito à mudança da imagem corporal, né? Principalmente na questão das adolescentes. A gente sabe que o cabelo fala da imagem, fala da autoestima. E esse processo de quimioterapia, as células do cabelo, né, elas são mais frágeis, o cabelo cai como efeito da quimioterapia. E isso gera, né, um mal-estar, para as meninas isso é muito difícil. E a gente
Hoje a gente tem uma parceira que se chama Núbia e ela faz as perucas a partir das doações que a gente tem recebido. Essa questão de doação tem sensibilizado muito a sociedade e a gente diariamente recebe cabelos, né? E as perucas que a gente faz são perucas de cabelo natural e a gente percebe que quando a adolescente está bem com a imagem dela, ela usa a peruca, ela se vê bem, isso ajuda a superar a dificuldade do tratamento. A doação do cabelo funciona de forma bem simples. Basta cortar no mínimo 30 centímetros em um rabinho, para o corte ficar reto. E o cabelo já está pronto para ser doado. Além de mudar de visual, é uma oportunidade de contribuir para o bem-estar de alguém. Rafaela tem 16 anos e há 9 meses recebeu uma linda peruca feita de cabelo natural. Foi muito importante, porque assim, como toda adolescente, também as criancinhas menores, a gente tem uma vaidade, né? E a parte mais difícil, para mim, foi quando eu perdi meu cabelo. A peruca é bem mais do que um acessório, representa a chance de viver como qualquer menina da mesma idade, alegre, vaidosa e sorridente como sempre foi. Usava uma peruca antes artificial, era muito show também, só que artificial é questão de tempo. E quando eu cheguei aqui não tinha da minha cor, aí esperei um tempo, parece que foi feito sob medida perfeitamente pra mim. Tá bem desgastado, porque eu já fiz de tudo com essa peruca. Já fui pra show, eu sempre fui muito palhaça, aí piscina, no mar, eu também já fui, altas aventuras. É uma iniciativa muito linda, que vale a pena. Vamos todo mundo doar o cabelo. No programa de hoje, conhecemos histórias de pessoas que se preocupam com o próximo e fazem a diferença no mundo. Cada um ajuda como pode, mostrando que se tem a vontade no coração de ajudar e fazer o bem, é possível encontrar uma forma de contribuir. É isso aí, gente. Essa é a diferença. Passa adiante.